Bom dia, gente! Sejam bem-vindos ao Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E a nossa campanha esse ano tem o slogan "Se tem vida, tem jeito". Então, antes de começar, vou pedir para vocês assistirem um vídeo e prestar bastante atenção. Quem quer se matar, não fica enrolando. Vai lá e faz. Terapia, psiquiatra, psicólogo, isso é pra gente louca, você é normal. Você parece bipolar. Ontem você tava bem e agora acordou mal? Gente, mas você é tão bonita. Você não tem motivo, né, pra ter depressão. O que vai ser da sua vida se você começar a tomar remédio pra depressão e ansiedade? Você vai perder qualidade de vida, cara. Ninguém entende o que eu sinto. Todo mundo acha que é frescura. Gostaria que as pessoas me olhassem pelo que eu sou, e não pelo que eu passei e pelo diagnóstico que eu tenho. Meu nome é Débora, sou corretora de seguros, tenho 44 anos. Todas essas histórias são reais. Algumas delas aconteceram comigo. Dor, desesperança e desamparo podem levar à morte. Não negligencie um pedido de ajuda. Se tem vida, tem jeito. Gente, esses vídeos, durante todo o mês, eles já começaram a ser veiculados semana passada em todas as nossas redes sociais, do Grupo Continue e da Obreiros. E realmente são histórias reais. São histórias dos nossos voluntários. Eu pedi para que eles me enviassem coisas que eles escutam absurdas e que não ajudam, que só pioram. E eles me mandaram cerca de 97 frases e a gente dividiu e colocamos nesses vídeos, que é para todos, isso serve como alerta do que nós não devemos fazer. Esse tipo de discurso são mitos, não são reais e atrapalham muito as pessoas que sofrem com dores emocionais, transtornos mentais e pessoas que tentaram ou pensam em suicídio. Fafá, você coloca a apresentação para mim, por favor? Na verdade, não é uma apresentação, são alguns tópicos para a gente conversar junto. A gente resolveu fazer uma meia-lua, que é a forma como a gente se encontra no Grupo Continue. É um grupo de apoio que a gente tem aqui na casa, que eu vou contar em outro momento para vocês. Espera. Vou apresentar esse Miguel, Nilton, a Soraya e o Gustavo. Todos fazem parte do Grupo Continue e, assim como todos os voluntários, eles são voluntários, são portadores ou familiares de alguém que sofre com dor emocional, com transtorno mental, ou que o suicídio esteve presente na vida. Então, esse ano nós resolvemos trazer pessoas reais, com histórias reais, para compartilhar com vocês. Não só a parte dos sintomas, do tratamento, mas também falar de vida, falar de dor, falar de superação. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o tabu. O que é um tabu? Tabu é algo que a gente não quer falar, que a gente ignora, que a gente tem medo por várias questões. Pode ser por questão cultural, religiosa, social. Mas fato é que o assunto que é tabu não é falado. A gente esconde dentro das famílias, esconde no trabalho, esconde dos relacionamentos com os filhos, com os maridos, com os irmãos e nas relações. É algo que a gente não sabe muito ao certo e justamente por isso tem medo de falar. É feio falar. E o suicídio é isso. Não posso falar de suicídio porque é feio. O que vão pensar? Vai atrair. E, na verdade, isso começou lá no século XVIII, quando um escritor escreveu um romance, tipo Romeu e Julieta. E nesse romance, era uma história de amor, e no final ele se mata, por amor. Após, esse livro fez um grande sucesso, e depois desse sucesso, uma série de suicídios começaram a acontecer. E na época, eles ligaram o livro, o sucesso do livro, pelo fato de falar de suicídio, essas outras pessoas morreram, porque foram influenciadas. De fato,
Nós precisamos falar sim sobre suicídio. Suicídio não atrai. Se eu disser sobre esse assunto, eu não vou dar ideia para outra pessoa fazer. Mas eu preciso falar da forma correta. Tanto é que eu sou jornalista, nos meios de comunicação, na imprensa, não é permitido expor o suicídio, relatando as formas, como a pessoa morreu, detalhando, nem não pode propagar vídeos de suicídio, imagens, porque isso realmente pode incentivar. Mas agora, falar como nós estamos falando é muito bom, pode salvar vidas. Então, que fique claro que o suicídio é um tabu. E justamente por isso a gente está falando. Porque a única forma de reduzir números, porque hoje é um problema de saúde pública, é falar sobre. Então, é o que a gente está fazendo. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês é: por que as pessoas pensam em suicídio? Você conhece alguém? Para iniciar, para responder essa pergunta, eu vou ler uma coisa para vocês. Nada faz sentido. Nada tem vida. Tenho uma família linda, cachorros amados, amigos inseparáveis. Não tenho eu mesma. Não me tenho, não me suporto. Sinto vergonha e raiva do que me tornei. As pessoas me perguntam o que sinto, o que penso, o porquê de tanto sofrimento. Silêncio. É inexplicável. Algo em mim morreu. Já tentei fugir de todas as formas. Já implorei para mudar e acabar com essa dor. É em vão. Eu sou ruim. Como uma doença. Um vício. Algo que faz mal a todos aqueles que se aproximam de mim. Não tenho fé. Não tenho esperança. Não sinto nada. Só quero ir para outro lugar. Parar de sofrer. Deixar de existir. Ninguém pode me entender. É o fim da linha. Não encontrarei nada de bom em mim. Isso foi escrito no dia 12/1/2012, em Porto Alegre, 15 dias depois, no dia 27 de dezembro de 2011, quando eu tentei suicídio pela segunda vez. Poemas e textos como esse, eu tenho infinitos. Eu comecei a escrever aos 14 anos, eu tenho 33, e eu passei a grande parte da minha vida sofrendo, sem ser compreendida e sem saber o que eu tinha e por que eu tinha. É muito difícil falar sobre isso, até em casa, como eu disse, no trabalho, com as pessoas, porque elas não entendem. Existe muito preconceito. Ainda hoje, eu percebo o preconceito das pessoas, mas eu já consigo me colocar de uma outra forma. Por que as pessoas pensam em suicídio? Porque elas sofrem, porque elas sentem dor. E é uma dor tão insuportável e interminável que é como se você estivesse morrendo, mas vivo. Você está vivo, mas está morto. É uma ambivalência. Você não quer morrer, você quer acabar com a dor. E aquela dor é tão insuportável que você não vê saída. Você não tem fé, você não acredita em Deus, no amor, na esperança, em Jesus. Qualquer coisa que te disserem, vai entrar aqui e sair aqui. Você não tem condições de se apegar a nada. Nem ao amor à sua família, nem às pessoas que você ama. Você simplesmente vira um zumbi. E o principal, as pessoas ligam muito, realmente, 90% das pessoas que pensam e tentam o suicídio, elas têm depressão, têm transtorno bipolar, que é o meu caso. Há 3 anos eu descobri o diagnóstico de transtorno depressivo bipolar e desde então eu passei a fazer o tratamento adequado, com as medicações adequadas, eu tomo medicação, faço terapia regularmente, 2 vezes, 3 às vezes na semana. Mas antes disso, eu não sabia o que eu tinha. A minha família não sabia me ajudar. Eu não sabia onde pedir ajuda. Eu não conhecia espaços como esse, onde a gente pode conversar, onde a gente pode falar. Então, a primeira pergunta, essa pergunta, por que as pessoas pensam em suicídio? É isso. Não tem uma explicação
Porque a primeira coisa que perguntava era assim, nossa, mas por que você é tão bonita? Mas você tem tudo. Mas por quê? Não tem porquê. Nunca perguntem isso para uma pessoa, porque não tem porquê. Pode ser que tenha, mas dor é dor. Não dá para mensurar. Eu não posso dizer que a minha dor é maior do que a do Miguel, que a da Soraya, que a do Gustavo e do Newton. Dor é dor. Eu posso sentir dor porque eu perdi um ente querido, eu posso sentir dor porque eu terminei um relacionamento, porque eu perdi um emprego, porque eu perdi um animalzinho que eu amava, porque eu estou sem dinheiro. N coisas. O fato é, a gente não pode julgar. Quem pensa em morrer, quem tenta o suicídio, ou quem morreu porque se matou, estava sofrendo. E essa é a principal informação que a gente tem que ter. Para começar essa roda de bate-papo, a primeira coisa, não julguem, porque não dá para julgar o sofrimento. Miguel, você conhece alguém que já pensou em suicídio? Eu mesmo. Eu já cheguei a pensar já. Em momentos que eu estava em surto ou que eu não via saída para as coisas, eu cheguei a pensar. Conta um pouquinho para as pessoas como é que você chegou aqui, porque nós lembramos, principalmente eu e o Newton, o dia que você pisou aqui pela primeira vez. Eu não lembro direito desse dia, porque eu não estava 100% nas minhas faculdades mentais. Eu estava totalmente dissociado. O que é isso? Eu estava fora da realidade. Eu criei um mundo próprio, eu estava no meu próprio mundo e eu não interagia com as pessoas de uma maneira organizada, com uma fala organizada ou com, digamos assim, com noção do que eu estava dizendo, né? Então eu achava que havia uma teoria de conspiração por trás das coisas que estavam acontecendo comigo. Eu imaginava que eu estava sendo perseguido, que as pessoas iam me matar e eu tinha que fugir. E eu sempre pensava em fugir. E eu sentia muita dor dentro do meu coração, assim, porque eu não sabia fazer isso parar na hora, né? Eu sentia essa dor, mas eu não sabia fazer parar. Agora melhorou, né? E você tem algum diagnóstico? Explica para eles. No meu caso, eu tenho transtorno depressivo bipolar. Esses sintomas, eles fazem parte do quê? Então, segundo o meu psiquiatra, ele faz parte de uma tendência que eu tenho de dissociar. Ele não me deu nenhum diagnóstico, apesar da dissociação ser muito comum em esquizofrenia. Ele disse que eu não tenho, no caso, esse transtorno, mas eu tenho uma facilidade muito grande em dissociar. Quando eu me encontro em algum momento crítico, com muito estresse ou com perdas de caráter profissional ou pessoal, eu me desligo da realidade e vou para esse meu próprio mundo. Isso já aconteceu comigo 4 vezes já. E não tem um intervalo de tempo. A primeira vez aconteceu em 2001, aí depois foi acontecer em 2007, e agora aconteceu 2 vezes na sequência. Foi há mais ou menos 1 ano atrás. Eu estava num ritmo de trabalho muito intenso, trabalhando 18 horas por dia, e eu acabei cindindo, assim, meu corpo falou, para, Miguel, você tá indo pro buraco, né? Você não está sendo saudável para você mesmo. Então o jeito do meu corpo dizer, ele dissocia, e aí eu tenho essa perda e a fuga da realidade. E essa fuga da realidade, você me disse uma vez que você gostaria que as pessoas te vissem pelo que você é de verdade e não pelo que você passou. É verdade. Porque assim, em um desses momentos, desses episódios, eu acabei ficando até internado, né? E aí, quando você sai de uma internação num hospital psiquiátrico, você se acha maluco, né? Você se rotula. E eu fiquei me rotulando por quase 5, 6 anos direto, achando que eu era louco, que eu não pertencia a esse mundo, que as pessoas me olhavam e liam na minha testa, você é louco, né? Então demorou muito tempo para eu conseguir tirar esse estigma de mim, assim, e conseguir aceitar
que foi um período que eu precisei de uma ajuda mais intensiva e que eu estou melhor, que não é quem eu sou, né? Eu não sou isso. Eu sou um conjunto de coisas que formam o Miguel. E você também percebe que, diante de uma intervenção médica, você pode ter uma qualidade de vida. Você realmente poderia ter chegado à morte, ou pensado isso como você já estava, se você não tivesse tido uma ajuda. Não, com certeza. O meu ritmo de vida era muito autodestrutivo. Eu não cheguei ao fato de tentar cometer suicídio, mas eu tive vários atos que podem se considerar suicidas. Por exemplo, dirigir embriagado. Eu corri risco diversas vezes, assim, bati o carro um montão de vezes, assim, acho que não tem um lugar no carro que eu ainda não tenha batido já. E isso é uma forma de você tentar se matar, você não ter cuidado pela sua vida, né? Você não ter esse senso de responsabilidade para com você, né? E teve um dia que eu até estava no carro e eu com tanta vontade assim de, enfim, acabar com o que eu estava sentindo, eu estava no meio de um desses meus surtos. Eu queria jogar meu carro da ponte, eu queria acabar ali. Só que eu não sei, respirei fundo, veio algo superior, interviu nesse momento e eu continuei bem, assim. Continuei vivo. Isso. Gu, você conhece alguém que já tentou suicídio? Posso falar que eu conheço eu. Não conheço por inteiro, mas conheço pelo menos uma parte. E cheguei a tentar cometer suicídio, fui parar no hospital, fiquei internado um tempo, mas estou vivo. O que faz alguém pensar em suicídio? Uma falta de esperança, uma dor que você acha imensurável, uma dor que você acha que não vai passar nunca. Que você dói e cada dia que passa dói mais e você não sabe o que fazer e começa a ficar desesperado e começa a ter surto e chega um momento que você não aguenta mais e você perde a cabeça ou tenta se livrar daquela dor. Você já tinha conhecido alguém que tinha pensado em suicídio? Sim, meu melhor amigo, ele cometeu suicídio no ano passado e foi complicado lidar com tudo aquilo, porque às vezes você olha para a pessoa e não parece que ela passa por tudo que ela passa. Você olha e pensa, nossa, ele parece que está bem. E de repente dá um choque de realidade e a pessoa não está mais do seu lado. Tudo acaba. Você acha que tem alguma coisa, a gente que sobreviveu a isso, que poderia ser feita para ajudar? Algo que você gostaria que tivessem feito com você, que tivessem falado? Olha, é complicado porque cada um tem seu próprio jeito, cada um tem a sua própria dor e não é o meu jeito de enxergar uma dor que vai ser o seu jeito, por exemplo. Cada um vai enxergar uma dor de um jeito. Para mim, uma dor pode ser gigantesca, para outra pode ser nada. Então, acho que uma das formas únicas de ser ajudado é você se ajudar. Não é uma coisa fácil. As pessoas falam, parece que é fácil, mas é muito complicado. E falar, você tem tudo, não sei o que, você tem tudo para ser feliz, por que você tá mal, não ajuda. Então,
Acho que o meu caminho foi o caminho certo para mim. Que tô vivo, tô bem e tô progredindo. Agora a gente vai falar de um outro aspecto sobre os sobreviventes. O que é um sobrevivente? Sobreviventes somos nós, pessoas que sobreviveram ao suicídio, e são familiares de pessoas que morreram por suicídio ou que também sobreviveram. Então, Soraya, como é que é ser um sobrevivente? Bom dia. Eu acho que ser sobrevivente é uma coisa ambígua, porque ao mesmo tempo que, no meu caso, que eu sou sobrevivente, meu filho está aqui, é uma coisa ambígua, que ao mesmo tempo que é dilacerante, né, e assustador, também é muito bom, porque ele está aqui. Mas quando o Gustavo saiu do hospital, a gente teve que tomar uma série de cuidados em casa, né? Então, ele perdeu o quarto dele, porque ele foi dormir com a gente, eu escondi todas as facas de casa, eu tirei todas as coisas do quarto dele que eu achava que pudessem ser letais, que são coisas muito banais, assim, do dia a dia. Cadarço de tênis, cinto. Tive que andar com as calças caindo, né, filho? E na verdade, agora é uma luta constante contra o medo, né? Porque ele está bem, mas a gente sempre fica pensando até quando. Então, é uma coisa que tem que trabalhar, porque causa um trauma, né? Não é fácil. É aquela coisa de que eu escuto um barulho diferente no quarto dele, ou não escuto barulho nenhum, eu subo correndo para ver se ele está bem. E aí, filho, tudo bem? E eu sei que para ele também não é fácil isso, né? Não deve ser simples. Então a gente tem que tentar ter uma compreensão mútua. Ele me compreender, entender o meu medo, e eu tentar entender a dor que ele sente. Mas esses dias, eu até queria compartilhar isso algum tempo atrás, eu tive um dia muito feliz. Foi o dia que a gente estava no carro, indo para a escola, e eu falei, nossa, olha a animação das crianças ali na van escolar, né? Ele falou, nem todo mundo acorda animado igual você, né? Não sei como você consegue. Eu falei, talvez seja porque eu sou feliz. Aí eu mesma falei, apesar de que tem gente que é feliz e não acorda animado. Ele falou, eu, por exemplo. E foi maravilhoso para mim escutar que ele era feliz de novo. Mas é uma luta diária. Newton, as pessoas, a nossa vida é obreiras, a gente abre mão de muita coisa na nossa vida pessoal para estar aqui. A Obreiros, às vezes, é a nossa primeira casa, às vezes a gente deixa os nossos familiares em segundo plano, os nossos amigos, para se dedicar para o outro, para vocês. E acho que todo mundo deve achar que a gente não tem problema, que dentro da nossa casa é tudo perfeito, tudo lindo, que nós somos saudáveis. E como é que é você chegar em casa, perceber que a sua mulher tentou suicídio, encontrar ela desacordada? Pois é. Nós estamos juntos, morando juntos desde março de 2016. Em outubro de 2016, a gente inaugurou Obreiros dia 12. Portanto, nós estamos juntos há 7 meses. Fazia uma semana que minha mãe tinha morrido, nós saímos do enterro e viemos para cá, que inaugurou Obreiros. E eu conheci a Rafa de 7 meses de convívio. Mas eu estava achando ela diferente. Não estava a Rafa normal. Inauguramos Obreiros, foi uma festa lindíssima e, ao mesmo tempo, tristíssima, porque a diretoria, durante a festa, começou a ir embora e eu fiquei só na diretoria.
Fiquei com apenas um companheiro e todo mundo dizendo que eu era louco de comprar um lugar desse, que eu ia fundar obreiros. E eu ali, firme. Nós tivemos 6.000 pessoas aqui na inauguração. Foi um dia extenuante e a gente já fragilizado, que tinha uma semana que minha mãe tinha partido. No final do dia, eu estava achando a Rafa muito estranha. Até cheguei a comentar com o Sérgio e a Regina, falei, a Rafa não está normal. Não, tá feliz e tal. E isto me deixou preocupado. Ela estava numa euforia que eu não conhecia. Não conhecia. Não em desequilíbrio, mas em euforia. Aí fomos para casa, dormimos, a gente estava muito cansado. De manhã eu fui trabalhar, com 1000 problemas para resolver depois da inauguração. E estava no consultório e falei, vou ligar para a Rafa. Ela não atendeu. E eu tentei ligar horas e ela não atendeu. Liguei em casa no fixo, a Cris, que trabalha conosco, falou, ela está dormindo. Falei, como? São 2 da tarde. Acorde, não consigo, já tentei. Eu terminei rápido as consultas, já preocupadíssimo com o que poderia estar acontecendo. Cheguei em casa e me deparei com uma cena, como eu disse ontem, talvez o dia mais feliz da minha vida, porque ela está aqui hoje. Mas a Rafa tinha ingerido uma quantidade de comprimidos, assim, absurda. 50, 60 comprimidos, né? E toda uma sequência de alguém que quer ir embora, que quer se matar. Nós ficamos algumas horas tentando reanimá-la e cada vez piorava mais. Aí eram umas 9, 10 da noite, falei, vou ligar para o Sérgio, para a Regina, subirem do Guarujá para São Paulo. E foi uma noite inteira a gente tentando o impossível, que era mantê-la viva. E foi muito ruim, mas talvez tenha sido o dia mais importante da minha vida, porque deu para saber o quanto eu sei e o que eu sentia por ela e ela por mim. Porque é muito fácil, né, você amar alguém que está bonitinha, penteadinha, cheirosa, com Chanel e cabelinho seco, bonitinho, escova. Outra coisa é você tirar da cama alguém que convive com você de uma forma totalmente diferente daquela que você gostaria, né? Desacordada, mal sabia quem era, e no ímpeto de continuar querendo se matar. E foi o dia mais importante, porque aí eu tive certeza do meu amor e do quanto eu queria estar com ela o resto da minha vida, né? E é difícil, não é fácil. Mas eu digo para vocês que a pessoa mais fácil que eu conheço para se conviver é a Rafa. Está sempre de boa, sempre de bom humor, sempre solicita ajudar todo mundo. É uma pessoa que não tem filtro. Quem a conhece sabe, ela fala exatamente o que pensa. Não tem nada que ela consiga esconder por mais do que talvez 20 segundos. Aberta, totalmente aberta. E isso é lindo, porque você convive com alguém que se conhece, alguém que é sincero, alguém que vive o eu, não o ego, alguém que não se vende como se fosse outra coisa, e ela é autêntica ao ponto de pegar o microfone e aqui na Obreiros, ela se expor da forma como ela se expõe. E isto dá abertura a todos nós nos expormos também, porque obriga um jogo de sinceridade. É assim. O que nós vamos fazer com isso? E, para mim, é um motivo de muito orgulho quando, em maio, 3 meses depois que a gente estava junto, eu falei para ela, vamos começar a montar o Continue. E o Dr. Chan insistiu muito. E é legal isso, é legal, porque você não tem que ser médico para salvar vidas. Você precisa apenas compartilhar, saber ouvir, que é o mais importante. Eu aprendi isso, estava falando com o Valtinho agora há pouco, com o Henrique Prata. O Henrique Prata, lá do Hospital do Amor, no Hospital de Barretos, no Hospital de Câncer. Ele não era médico, o único da família que não foi médico, e foi quem construiu o Hospital do Amor.
E hoje o Hospital de Barretos ele é um hospital de referência. E eu digo para vocês que a Rafa hoje é uma grande médica sem ter feito medicina. Por quê? Porque conseguiu, ao se expor, conseguir que pessoas conseguissem não se suicidar. Pessoas que com certeza teriam a possibilidade ou gostariam de não estar mais aqui, pararam para pensar, ouvir a história da Rafa. É mais ou menos assim, se eu estou viva, por que eu também não posso estar viva? E por aí vai. E ela é uma pessoa fantástica, sem preconceitos nenhum, que abre a vida de uma forma muito tranquila, porque nada é pecado, nada é errado. Existem experiências da vida que a gente não repetiria, mas não podemos qualificar ou quantificar como um grande erro. A gente não repete aquilo que não deu certo, ponto. Mas a partir do momento que fizemos, não temos que ter vergonha. Ah, mas não é vergonha. Nós não estamos aqui para acertar, nós estamos aqui para viver. E a gente compartilhando, falando, tirando todos da zona de ignorância, que não deixa de ser uma zona de conforto, a gente sabe que muitas vezes cutucar e arrancar a casquinha, que também é uma coisa que ela gosta, arrancar casquinhas. Ela não pode ver uma casquinha que ela tira. A gente sabe que tirar casquinhas faz parte da cura, do tratamento. Tirar da zona de conforto. Ignorância jamais. O que mata é a ignorância. Não é, muitas vezes, a própria dor da alma, mas a ignorância. É justamente a ignorância, é o próximo ponto que a gente vai falar. Nem sempre eu falei sobre isso abertamente, claro. Como eu falei, eu sou jornalista. Nunca fiz outra coisa que não fosse dentro do jornalismo. E eu vivia arrumada, uma época eu era repórter e tal, mas era uma repórter que estava maquiada, no salto, ali, usava bob antes de gravar. Mas meus braços eram todos cortados, porque minha dor era tanta. Tudo que eu queria, eu sempre gostei de jornalismo investigativo. Então eu mirei nisso e falei, eu vou e seguir. Tudo que eu fiz foi para me tornar uma boa repórter policial investigativa. Eu queria chegar no Datena, e eu cheguei. Só que aí, eu estava infeliz. E eu me cobrava, eu falava assim, gente, tudo que eu mais queria era isso, só que eu tô aqui, tô infeliz. E eu não podia falar para as pessoas, para minha família, que estava super feliz por mim, as pessoas ao meu redor, qualquer um queria aquilo, só que eu não. Mas não é porque, hoje eu entendo, que não é porque eu estava infeliz. A pessoa que sofre, que tem um transtorno mental, para onde ela for, aquilo vai com ela. Eu posso mudar de cidade, de emprego, de relacionamento, de casa. Não vai mudar, porque isso está dentro de nós. Então, eu não falava para as pessoas. Eu cheguei a ser mandada embora uma vez, que a minha chefe, eu saí do camarim e estava escorrendo o meu braço. E ela me pegou, me botou num táxi, me mandou para casa, eu fiquei afastada. Depois, quando eu já fazia tratamento. Quando eu voltei, eles deram uma desculpa e me mandaram embora. Porque eu não podia falar. Até hoje é assim. As pessoas têm vergonha de falar. Porque é difícil para a gente aceitar. Para a gente falar, nossa, eu tenho um problema, eu tenho uma doença, eu tenho que fazer tratamento médico, psicológico, você se sente inferior, parece que... É o que eu escrevi aqui no poema, é uma doença, um vício, algo do mal. E tudo isso acontece por quê? Preconceito, que é igual a falta de informação. Ponto. Pensem, se isso fosse falado nas escolas, se isso fosse falado, se as crianças aprendessem, se os pais soubessem, se os familiares, as coisas seriam diferentes. Eu mesma, minha tia-avó, tia do meu pai, se matou. Eu tenho uma tia que também tem transtorno bipolar e tentou suicídio. Eu fui saber tem 2 anos, porque nós comentamos na casa da minha avó, numa reunião de família, e a minha tia falou. Falei, como que eu nunca soube disso? Nem meu pai, que é irmão, sabia. Ou seja, um tabu é algo que, meu Deus, não posso contar dentro da família. O que eles vão pensar? Então, a falta de informação é o que faz com que as pessoas tenham preconceito. Eu já ouvi aqui dentro
de diversas pessoas. Coisas absurdas, coisas... Como essas frases que vocês ouviram, ai, você é louca, ai, é bipolar, ai, esse grupo é só pra gente... Uma mulher, uma assistida, me parou e falou assim uma vez, ah, esse grupo aí que você tem, pode entrar gente normal também? Eu só não voei nela porque eu estava aqui dentro. Mas eu me limitei a dizer, graças a Deus eu não sou normal. Porque eu seria muito hipócrita de falar algo desse tipo. Quando alguém faz alguma brincadeira de doida, bipolar, isso é extremamente ofensivo. Não tem graça, não é engraçado. É engraçado enquanto a pessoa não tem um filho, não tem alguém que ela ama, não tem um pai, não tem uma mãe. A partir do momento que isso acontece dentro da casa dela, para de ser engraçado. Se torna triste. Então, esse tipo, muitas coisas que a gente fala, e eu me incluo, porque eu já falei esse tipo de coisa, porque eu era ignorante, eu não tinha informação. E só que muitas dessas coisas fazem com que as pessoas se sintam pior, é o que o Gustavo estava falando. Ai, mas você tem tudo, ai, você é doidinha, ai, você é louca. Eu não sou louca de tomar medicação. Eu não... Louco não percebe que tem um problema, que precisa de ajuda. Ele sai fora da realidade. Agora, uma pessoa que faz tratamento médico, que faz tratamento psicológico, que se coloca, que está à disposição, é louca? Eu não sou louca. Nenhum de nós aqui é. Né? Então, essa falta de informação atrapalha. Isso pode fazer, sim, com que alguém perca a sua vida. Porque as pessoas elas não têm espaço para falar. E a gente tem que pensar também que nós temos que falar. Falar é importante, mas não adianta só falar, blá, 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 da boca para fora. A gente tem que agir. A gente tem que criar espaços, criar movimentos dentro das escolas, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho. Ah, falar do Setembro Amarelo é bonitinho, vou colocar a camiseta, usar a fita. E aí? E na prática? Não adianta falar sobre isso e agir dessa forma com o seu colega, uma pessoa do seu trabalho, do seu convívio, com o seu marido, com o seu filho. Não tem sentido. Então, quando alguém fala assim, não é minha culpa. A Soraya falou ontem, repete o que você falou. Ah, isso não me diz respeito. Às vezes algumas pessoas aqui podem estar pensando, nossa, eles estão falando tanta coisa, isso não tem nada a ver comigo, eu não tenho nada disso na minha casa. Eu também não tinha. Até que essa realidade chegou lá arrombando a porta da minha sala e estava ali. Então, você não sabe, na verdade, quando a gente coloca esse tipo de campanha, essas frases, não é uma bronca, não é uma crítica, nem uma crítica, na verdade, é um alerta. É um alerta para você olhar para o seu filho, olhar para sua mãe, olhar para o seu pai, para sua irmã, para o seu amigo, olhar para as pessoas que estão do seu lado, de verdade. Perceber se elas estão em sofrimento. E se ela estiver em sofrimento, ajudar. Eu falei isso no grupo hoje. Parar de apontar o dedo e estender a mão. Porque é isso que essas pessoas precisam. Né? E você não sabe se vai acontecer com você. Quando aconteceu comigo, eu até falei ontem, eu queria muito, quando meu filho chegou para falar comigo e falou, mamãe, eu quero me matar, eu gostaria muito de já saber isso. Porque eu poderia ter apoiado melhor. Eu queria falar que nossa, filho, então vem aqui, vou te ajudar. Não, eu fiquei perdida. E eu falei para ele, a única coisa que eu lembro que eu perguntei foi, há quanto tempo você está se sentindo assim? Ah, há algum tempo. Ah, então tá, então vai lá para o seu quarto, depois a gente conversa. Porque eu não tinha essa informação. E agora a gente tem. Então pode ser mais fácil de você estender a mão e ajudar quem está precisando. Criticar não ajuda. Apontar o dedo não ajuda. Abrir seu coração, abrir seus braços e dar amor, acolher essa pessoa e falar, tudo bem, eu estou aqui. Eu estou aqui para te ajudar. Isso faz a diferença. E isso existe
É o 3º ano que a gente está fazendo essa campanha e ela surgiu justamente por isso, porque eu também não tive isso, minha família não teve isso. E se eu tivesse tido acesso a essas informações, eu teria poupado 11 anos da minha vida de sofrimento, em que eu perdi relações, trabalho, até a parte cognitiva. Cada pessoa que possui transtorno mental e não segue, não adere a um tratamento adequado, ela tem prejuízos de saúde, não só mental, mas de física, emocional, tudo é afetado. Por isso que quanto antes a família perceber, quanto antes procurar ajuda, melhor. Vai comprometer menos a vida e a pessoa vai poder crescer e ter aí uma vida saudável. Então, esse tipo de alerta é para acabar com o preconceito, é só a informação. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, compartilhando informações com vocês. Agora a gente vai falar o que vocês precisam saber sobre suicídio, o que é importante saber. A gente trouxe alguns dados da Organização Mundial da Saúde para vocês terem ideia do que realmente é o suicídio. O suicídio é um problema de saúde pública, tá? É justamente por isso que tem o Setembro Amarelo, que esse mês foi... Assim como o Setembro Amarelo, vocês já ouviram falar no Outubro Rosa, que é do câncer de mama, Novembro Azul, câncer de próstata, tem vários meses, porque são doenças preocupantes, que preocupam o país, e eles criam campanhas de prevenção. O suicídio é uma delas. Então, prestem atenção, no mundo, são 800 mil mortes por ano, 220 mil mortes por dia, a cada 40 segundos alguém morre. Imagina que nesse tempo que a gente está aqui, quantas pessoas já não morreram? Para cada caso de suicídio, são 20 tentativas, então são 16 milhões de tentativas de suicídio por ano. No Brasil, são 32 mortes por dia, 15 mil mortes por ano. Nós estamos na 8ª posição no ranking mundial. O suicídio mata mais do que homicídio e conflitos armados juntos. Ou seja, a única forma da gente prestar atenção nisso é olhar esses números. São números altíssimos. E não tem como a gente ignorar e falar assim, não, ninguém na minha família tem isso não vai acontecer comigo, é só na casa dela, só na casa deles aqui que rola isso. Não. Com esse número altíssimo, isso pode acontecer a qualquer momento com qualquer um. Ninguém está livre, não existe vacina contra uma dor existencial que possa fazer com que a pessoa pense em suicídio. Então, é nossa responsabilidade, sim, porque a gente pode salvar uma vida. A gente pode criar um espaço em qualquer lugar para ajudar, para oferecer apoio. Então, aqui, como perceber que alguém pensa em suicídio? Vou citar algumas coisas minhas. Eu disse que eu escrevo desde os 14 anos. Eu tenho tudo isso guardado e eu espero um dia poder compartilhar de uma forma mais ordenada com mais pessoas. Mas por diversas vezes a minha dor era tanta, eu só queria ficar no quarto, eu passei a não fazer coisas que eu fazia, porque eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de sair, eu gosto de beber, eu gosto de me divertir, de dar risada, de cantar, de falar palavrão, de falar besteira. Eu sou assim. Só que de repente eu passei a ser diferente. Eu não queria sair do quarto, eu não queria falar com ninguém, eu desligava o telefone, tava um sol lindo, a praia na minha frente, eu não queria sair do quarto, eu fechava. Eu comecei a ficar apática, não tinha vontade de comer. E eu passei a escrever coisas e deixar do ladinho da minha cama, assim. Quando a gente escreve coisas que a gente não quer que ninguém saiba, a gente esconde, certo? Você esconde lá na gaveta, embaixo da cama. Eu não. Comecei a deixar coisas assim, do lado. Eu nunca perguntei se os meus pais já leram. Eu ainda faço isso, também nunca perguntei para o Newton se ele lê. Mas tem pedidos de ajuda ali. Ali tem coisas como essa que eu escrevi, que são sinais de que alguma coisa está errada. De que eu estou sofrendo. Preciso de ajuda. Nem sempre, eu também já consegui exteriorizar. Eu me lembro muitas vezes de exteriorizar para minha família, eu quero morrer, eu não quero mais viver, é um direito meu, eu não aguento mais, esse lugar não é para mim.
eu cheguei a exteriorizar, mas muitas vezes não. Nem sempre as pessoas conseguem exteriorizar, mas elas emitem sinais. Eu não aguento mais, eu tô cansado, ninguém vai sentir a minha falta. Se eu morrer, ninguém vai perceber. Eu me sinto sozinha, eu não tenho fome, eu não queria viver aqui, eu não tenho lugar para mim no mundo. Frases como essa, junto com comportamentos diferentes, podem ser sinais de que a pessoa pensa em suicídio. Gu, conta pra gente alguns sinais, coisas que você passou a fazer que você não fazia antes. Quando eu estava na pior de todas, que foi quando eu tentei me matar, eu não gostava de ficar sozinho, mas eu me trancava no meu quarto, eu me isolava. Eu gostava de ficar com as pessoas, mas eu ia para longe. Gostava de conversar, mas ficava quieto. Eu vivia no meu próprio mundo. Criei o meu mundo na minha cabeça e de lá eu não saía. E nesse meu pequeno mundo, nada dava certo. E eu pensava, nossa, nada tá dando certo. Se eu sumir, não vai ter problema. Não exteriorizava isso, era muito difícil. E eu não sorria mais. Eu não mostrava o meu dente. Se eu sorria, eu colocava a boca pro lado só. Eu não mostrava o dente, eu não dava risada. Uma coisa que minha mãe sabe, minha família sabe, é que eu fico fazendo piada. Qualquer piada com qualquer coisa. Com tudo. A piada pode ser a pior que seja, eu faço a piada. Mas eu não fazia piada. Eu não tinha alegria, eu não tinha motivo, eu não tinha esperança. Eu via tudo cinza, nada tinha cor, o dia podia ser o mais bonito que fosse, podia ter todos os passarinhos do mundo cantando. Eu não ia ficar feliz, eu não ia dar um sorriso. E esse é um dos sinais que a pessoa pode esconder, a pessoa pode sorrir. Mas não vai ser um sorriso verdadeiro, não vai ser aquele sorriso feliz. Vai ser um sorriso forçado. Um sorriso deprimido, um sorriso chamando ajuda. Um olhar triste, uma pessoa cabisbaixa, que anda fechada para ela mesma. Como é que é, Miguel? Que sinais que você emitia e que as pessoas não percebiam que você estava sofrendo? Então, na realidade, nem eu direito conseguia saber quais sinais eram, porque eu trabalhava muito, eu me isolava um pouco do meu contato comigo mesmo, né, de saber como que eu estou sentindo, das minhas dores. Então, chegou ao ponto de eu assim ficar praticamente isolado dos meus amigos, isolado das pessoas que eu gosto, assim. E eles percebiam? Então, eu às vezes pergunto para as pessoas como elas me viam quando eu estava em surto, né? Porque é uma percepção que eu não tenho, assim, né? E assim, eles falavam, você estava normal, você só não falava às vezes muito coisa com coisa, assim. E assim, alguns amigos meus falavam, pô, mas você não tá legal, né? Você tá tomando outra cerveja, né? Você tá... Eles às vezes comentavam comigo, né? Pô, você não tá no seu ritmo normal, Miguel. O que tá acontecendo? E eu não conseguia falar. Eu falava, né? Muito trabalho, mas nada demais, assim, né? Eu não expunha que eu tava me sobrecarregando, me autoflagelando, digamos assim, né? Eu não colocava essas coisas para fora. E eu
comecei a colocar isso para fora, acho que depois do meu episódio com a Telinha aqui do Obreiros, assim, porque eu tinha até uma resistência com relação ao tratamento, né? Para mim, o tratamento médico era uma coisa que você não podia... Não era uma pessoa que estava saudável, que é saudável, você era uma pessoa que está doente, eu estava doente, eu não estava... Eu não era... Não era para eu estar tendo esse tratamento, eu tinha que estar normal, então eu queria sair do medicamento. Eu tomava um medicamento que era passado pelo psiquiatra, mas eu de uma certa forma obrigava ele a falar, não, mas me tira logo desses remédios, eu quero beber logo, eu quero voltar a beber com os meus amigos, eu quero... E isso me gerou um segundo surto logo na sequência depois do primeiro, assim, né, que eu tive há um ano atrás. E acho que os sinais, assim, eles são difíceis de você perceber. São difíceis. Eu mesmo só percebi quando eu senti. Quando eu surtei, quando caiu o mundo, eu percebi, poxa, não tô legal. Só que eu não queria procurar ajuda. Eu achava que eu ia conseguir resolver sozinho e não consegue resolver sozinho. Você precisa de um apoio médico, um apoio de psicólogo, você precisa de um apoio da família, dos amigos, e eles foram muito fundamentais, assim, porque eles souberam como lidar com isso, sabe? Como me levar até o meu médico, que eu já tinha sido atendido outras vezes, e conseguir passar pelo período do furacão, assim, do olho do furacão, sem maiores problemas. Vou só completar aqui o que acontece, né? São dois casos diferentes. Eu tenho transtorno depressivo bipolar, o Gustavo depressão, e o Miguel tem problema, né, com surto psicótico, com a questão de dissociativo, né? Só que isso tem muita coisa em comum. Os transtornos mentais em si, eles mudam a nossa percepção da realidade. Então, quando o Gustavo diz, podia estar o dia mais lindo, mas para mim estava cinza, eu não conseguia, para mim estava tudo uma droga, estava tudo horrível. Por quê? A pessoa em sofrimento emocional, o sofrimento é tanto que ela perde a capacidade de pensar. Ela não consegue pensar. Ela não consegue raciocinar assim, não, isso vai passar, estou com esse problema, mas se eu fizer isso, amanhã vai ser melhor. Ela perde a esperança. A psiquiatria usa 3 Ds. Dor, desamparo e desesperança. São 3 coisas, o que a gente fala no vídeo, que as pessoas sentem quando estão com essa dor emocional. Então é por isso que vem esses relatos, essas frases. Por quê? Porque o transtorno mental, ele faz com que a pessoa não consiga ver de outra forma. Ela só consegue ver dessa forma. Tudo cinza, tudo escuro, sem esperança, com dor e com desamparo. Tá? Então, isso tudo... Oi. Deixa eu só complementar uma coisa. O transtorno mental, ele não está no cérebro, está na alma. É uma coisa do espírito. Nós estamos comentando ontem, agora eu estava conversando com a Soraya. As pessoas entendem que é um problema mental, é no cérebro, não é? É no espírito. O espírito reencarnante, ele escolhe vir com aquele transtorno, tem uma carga genética que predispõe e precisa apenas de um gatilho para que o transtorno aconteça em vida. Em vida que eu digo, nesta encarnação. Então, a gente tem que ter muito em mente que ele é da alma, por isso que dói a alma. Por isso que é uma dor que não é possível de ser descritível, ela é indescritível. É só para quem sente, não dá para comparar dores. E a dor é intensa, interna, pois é, na alma. Tá? Por isso da necessidade da gente se transformar em gente melhor, a autotransformação, depois do autoconhecimento, a fala do Gustavo, que tem 15 anos, né, Gu? 16 agora. Com 16 anos, quando eu perguntei, então, como você conhece alguém com dor na alma, o que ele respondeu? Quase já me conheço, né? Quase, porque com essa idade é difícil. Na minha, com 65 anos, é muito difícil. A gente tem que aprender a se conhecer. Desde Sócrates, que isso é cobrado em todos os lugares, todas as religiões, falam em conhece-te a ti mesmo.
Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, fala nisso. Nós temos que nos conhecer e não ter vergonha de assumir o que somos, pois nós somos isso e nós vamos nos acompanhar por toda a eternidade, porque o Espírito é imortal e ele não muda de uma hora para outra. Por isso que é importante, nesta encarnação, cuidar da dor na alma, pois você vai estar cuidando do Espírito e ele segue, mesmo depois do fim do corpo físico. Tá? Como é que eu posso ajudar alguém que esteja em sofrimento emocional, pensando em suicídio? O que eu não devo fazer? O que você não deve fazer? Levanta, sai da cama, vai lá, olha. Meu pai fazia isso. Olha o sol, olha o mar. Você está na frente do mar. Vai andar na praia. Por que você está fazendo isso? Você é egoísta. Você está desperdiçando o que você tem. Isso, além de falar, você tem tudo. Você não tem motivo para estar triste. Porque você não é assim. De fato, ninguém é alguma coisa, um diagnóstico. A gente é a gente. A gente não é frescurento, a gente não é doido, a gente não é nada. A gente é a gente. A gente tá doente. A gente tá com dor. Como se fosse uma gripe, uma pneumonia, como qualquer outra coisa que merece ser olhada com atenção e tratada. O transtorno mental não é uma frescura. E se fosse uma frescura, seria a coisa mais fácil do mundo. Mas não é. É muito difícil. E só entende de verdade quem tem. O que você pode fazer para ajudar é tentar compreender. Porque entender a dor, ninguém consegue. Exato. E quando eu disse, meu pai falava isso e tal, ele não sabia. A minha mãe, mãe é mãe, né? Então minha mãe, por mais que o mundo estivesse acabando, fazendo coisas absurdas, ela sempre estava do meu lado, tentando do jeito dela. Mas meu pai tinha mais dificuldade, ele não sabia. Então assim, eu não tenho nenhuma... Por muito tempo ele se sentiu culpado. Por que eu fiz isso? Eu devia ter agido diferente. Onde eu errei? Onde eu faltei? Mas não, ele fez o melhor que ele pôde. Então a gente escuta muito isso dentro dos grupos. Meu marido não entende, meu marido me julga, meu filho, eles acham que... Eles não entendem, acham que é frescura. E a gente sempre fala, tenham paciência. Do mesmo jeito que eu aprendi a conviver, que eu aprendi a lidar, que hoje eu tenho um olhar completamente diferente, o seu familiar também vai ter. Só não desista. Lembra no começo que a gente falou lá, falta de informação. Como é que eu vou cobrar que a pessoa entenda como lidar com a depressão, como lidar com o surto, o que falar e o que não falar, se ela não sabe? Eu não posso cobrar do outro o que ele não tem. Então, é nosso papel explicar isso para as pessoas. Quando alguém vier com esse papo, porque eu escuto isso todo dia, aqui dentro, de voluntário, de assistido, e aí você acha, nossa, eu estou numa casa espírita, as pessoas parecem ser evoluídas, só que não. A gente está aqui, todo mundo no mesmo barco, nós somos ignorantes em muitas coisas. Então, a gente tem que se unir, tem que ter essa consciência. Poxa, eu não sei o que fazer. Conversa, pergunta, pede ajuda, pesquisa. Hoje na internet tem milhares de coisas muito legais. No IPQ, eu sou muito engajada. Eu comecei a ser engajada nessa questão de saúde mental, obviamente por minhas questões, pelo que eu vivo, porque eu fui tentar entender. É muito difícil receber um diagnóstico. Você tem transtorno depressivo bipolar. Mas por quê? Aí você vai ler... Doença que não tem cura, remédio pro resto da vida. Eu falo, meu Deus, eu tenho 30 anos, eu quero ser mãe, como é que vai ser minha vida? Eu não entendia. Depois, eu fui atrás, eu comecei a entender, comecei a conhecer pessoas. Eu fui assistir uma palestra, nós fomos juntas, de uma psiquiatra, sobre depressão, suicídio em adolescentes.
E aí começaram a fazer umas perguntas idiotas no final sobre bipolaridade, meio que denegrindo, sabe? E aí ela, numa boa, ela falou assim, você conhece alguém bipolar? Aí era um senhor já falando besteira, ela assim, então, eu tenho transtorno bipolar. Eu sou médica, tenho tantos livros escritos, tenho 3 filhos, sou muito bem casada, sou reconhecida internacionalmente, faço tratamento e levo uma vida absolutamente normal. Naquela hora, eu quis lá na frente beijar essa mulher. Porque as pessoas acham que uma pessoa que tem um diagnóstico tem uma vida limitada. Não vai poder ser uma mãe, uma boa profissional, uma esposa, uma filha, dirigir uma casa espírita. Eu posso fazer isso. Nós podemos fazer tudo. Porque o diagnóstico não nos define. O câncer não define uma pessoa. Uma doença autoimune não define. Nada, nenhuma doença define. Então, a gente tem que parar de ter essa informação equivocada. E saber que esse tipo de coisa piora muito, não ajuda. O que ajuda? Amor. Acho que amor é algo que transforma tudo. O amor, quando eu cheguei aqui, o Newton falou assim pra mim, quando nós começamos a nos relacionar e tal, ele falou que eu falava que o que eu tinha, eu cheguei aqui muito debilitada, com 15 quilos mais magra, com anemia profunda. Eu me tremia inteira, eu não conseguia comer nada, eu não conseguia pegar uma água, assim, ó. E eu achava que aquilo não ia passar nunca. E eu falava pra ele assim, o que eu tenho não tem cura. Realmente, os transtornos mentais não têm cura, mas dá pra conviver. E ele falava assim pra mim, não, Rafaela, o amor cura tudo, você vai ver. E eu falava assim, mentira, eu não acredito nisso, né? Eu não acredito nisso. A cura é relativa, é óbvio que eu vou ter que cuidar dessa peculiaridade pro resto da minha vida, mas o amor cura, sim. Então, a principal coisa que vocês precisam ter para ajudar é amor e empatia. Olhar para aquela pessoa sem julgar, sem apontar o dedo, acolhendo, pegando na mão, abraçando, falando, olha, quando não souber o que fazer, porque nem todo mundo tem que saber como procurar ajuda, eu não sei, mas eu tô do seu lado, você não tá sozinha. É o que a gente usa todos os dias. Todos os dias eu respondo e-mails, mensagens no Facebook, Instagram, de pessoas que eu não conheço. Nós recebemos, né? Pessoas de outros países pedindo ajuda. O que eu faço e tal? A nossa frase final sempre é, não sei o que você vive, o que você passa e como vai ser, mas você não está sozinha. Quando a gente não souber o que dizer, diga isso. Porque essa frase, você não está sozinho, você não está sozinha, muda tudo. Vamos lá, essa parte. O que as religiões pensam sobre suicídio e o que a UAM pensa? Eu fico muito, mas muito triste mesmo e decepcionada, assim, profundamente, com as religiões. O Newton não gosta que eu fale muito isso, mas eu não tenho religião, eu sou espiritualista, eu tenho uma conexão com Deus, acredito com todas as minhas forças em Deus, no amor, no bem, mas eu não sigo nenhuma religião específica. Eu pego tudo que é bom de cada religião e trago para mim. E eu acho isso incrível. Não acho que a gente é obrigado a ter uma denominação. Sou isso, sou aquilo. Eu sou isso. Eu não sou obrigada a nada. Eu não sou obrigada a ter opiniões, a gostar de todo mundo. Porque as pessoas acham que ser religioso tem que amar irmãos e irmãs, tem que falar mole em casa espírita, todo mundo tem que se amar. Desculpa, eu não sou hipócrita. Eu tenho o direito de querer escolher com quem eu quero conviver, que eu não quero. Eu não desejo mal para ninguém, mas eu não tenho que amar todo mundo. Desculpa, eu acredito que as religiões, em muitos aspectos, não vão 100% com o que eu acredito. E na parte do suicídio, então, é uma lástima. Meus pais nunca me obrigaram a seguir nenhuma religião. Me obrigaram a fazer catecismo e crisma. Com 12 anos eu já criticava, tumultuava, não queria ir, mas fiz. E durante a vida eu fui lendo, me aproximei do espiritismo. Se eu não tivesse tido experiências com o meu avô desde a infância, nunca eu estaria numa casa espírita, porque eu não iria acreditar. Eu só acredito por isso. E fui crescendo livre, eu sempre fui livre, para ir onde eu quisesse e acreditar o que eu quisesse.
E essa questão do transtorno mental, do sofrimento, começou na minha vida muito nova, né? Uns 14 anos que eu me lembre, pelo menos. E já nessa época, as pessoas ligam isso à falta de religião, falta de fé. Precisa ir na igreja, precisa acreditar em alguma coisa, precisa ler algo edificante. Não aguento quando eu escuto isso, algo edificante. E durante crises, no desespero dos meus pais, eles me levavam em centro espírita. E eu entrava e falava, meu, o que eu estou fazendo aqui? Essa chatice, o que eles estão falando? O Silvino, ele não está aqui, mas é um centro do Guarujá que me indicou para cá. Falou para o meu pai, olha, aqui a gente não consegue mais ajudar a Rafaela. A gente não tem mais o que fazer, você tem que levar ela para o Embu. E aí meus pais me trouxeram para cá. Mas eu era obrigada a ouvir que depressão é falta de Deus. Isso, imagina você está com dor, você está sofrendo, você está sentado aí como vocês, e alguém vem, você está procurando uma luz, você está procurando uma esperança, você quer acreditar em alguma coisa, você quer viver, e aí vem alguém no palco, pega o microfone e diz que isso é falta de Deus, falta de fé, que se as pessoas trabalhassem para o bem, não teria tempo para sofrer e ter... que depressão é um mal do século, porque as pessoas, os jovens, não têm o que fazer, não sabem lidar com as frustrações. Por que deu na cabeça de alguém de usar esse tipo de argumento? Eu tenho vergonha, assim, de falar sobre esses livros que eu não tenho nem coragem de ler. Vale dos Suicidas, qual que é o outro? Depois eu vou falar. Falar que vai para o inferno. Eu me recuso a aceitar, primeiro que eu não acredito em inferno, nem umbral. Eu me recuso a acreditar que eu sou uma pecadora, que eu cometi um pecado mortal. Eu não sou uma má pessoa, eu nunca fiz mal para ninguém. Eu dedico a minha vida para esse lugar. A minha vida é Obreiros. Eu faço o possível e impossível que está ao meu alcance para ajudar as pessoas. Por que eu sou uma pecadora? Por que eu tenho que ir para o Vale do Suicida? Porque eu me cortei, porque eu já usei droga, porque eu tentei suicídio várias vezes. Por isso eu sou uma má pessoa? Por isso eu sou a escória? Pois em muitos momentos as casas espíritas falam isso. Várias, eu já ouvi isso. E me dói muito. Eu fico pensando... O Newton vai falar algumas coisas sobre um livro que eu, graças a Deus, ele falou para eu não ler. Mas ele grifou muitas coisas e ele foi lendo, eu juro, me deu ânsia, me deu vontade de chorar, porque eu falei, não é possível que livros que se dizem espíritas possam falar esse tipo de coisa. Talvez esses autores não tenham filhos, não tenham pessoas que eles amem, que sofram, que já tenham tentado suicídio ou até mesmo tenham morrido. Então, para mim, o que as religiões pensam, muitas delas, é muito triste. Tem religiões que pensam coisas legais. Eu compartilhei com o pessoal aqui um vídeo da Igreja Adventista, só de jovens, falando sobre suicídio. Incrível, falando de tratamento, como pode ajudar, mais ou menos o que a gente está falando, sem falar de falta de Deus, falta de religião, enfim. Eu me surpreendi, fiquei muito feliz, então falei que eu vou falar assim, acessem lá, da Igreja Adventista. E o Newton vai falar agora o que a Obreiros pensa, né, a respeito do suicídio. Mas todas as religiões, de alguma forma, criticam, julgam, criticam e tratam o suicida como uma escória. Hoje é o início do Ano Novo Judaico, 5.779, né? E no cemitério israelita, os suicidas são enterrados dentro do cemitério, mas se pudesse enterrar fora, enterrariam. Eu fiquei chocada quando eu fui. Encostado no muro, separado de todo mundo. Veja, ali jaz um corpo, ponto. Não enterrou o espírito do suicida. É tamanha imbecilidade. E o termo é esse, que, nós estamos no século XXI. 21, está morto, enterra junto. Ou crema, vai cremar separado o que se matou. Sabe, umas coisas que não dá para entender. E eu fico muito chateado em ler no próprio Evangelho, segundo o Espiritismo,
coisa que eu vou citar aqui, e no Livro dos Espíritos, coisas deprimentes a respeito do suicídio. Não tenho vergonha de falar, mas você está falando contra o espiritismo? Sim, eu estou falando contra a minha religião. Falei das minhas duas religiões. Falei agora do judaísmo, que enterra separado, e vou falar do espiritismo, eu não estou falando da religião do outro. Luiz Gonzaga Pinheiro, um dos maiores escritores espíritas, lançou agora, este ano, agora, acabou de sair, um livro escrito Suicídio. O nome já é um tanto quanto absurdo. Suicídio, a falência da razão. A falência da razão. É o nome que ele escolheu para pôr no livro, e ele baseia este livro em 3 obras. Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, o Livro dos Espíritos e o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu separei algumas frases para vocês terem a ideia do que está escrito. Já na introdução, a vida é o mais alto investimento de Deus na criação. Portanto, todo aquele que atenta contra ela, seja a sua ou a de outro, comete um crime brutal contra as leis do amor instituídas por Deus. Tudo na natureza conspira a favor da vida, menos o suicida. Pergunta: por qual razão alguém se acha no direito de agredir a vida? Loucura? Interrogado. Desespero? Interrogado. Rebeldia? Interrogado. O suicídio contraria todos os princípios. Escutem o que ele escreveu. O suicídio contraria a todos os princípios éticos, morais, filosóficos e religiosos já construídos no planeta. Que falta de ética que tem nisso? Falta de moral. Estranho, né? O suicídio não é uma alternativa para fugir do sofrimento, até mesmo porque o sofrimento tem um propósito de vida, o que está escrito no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso. Trecho do Evangelho. Eu pergunto, como alguém com dor na alma pode bendizer a sua dor e agradecer a Deus Todo-Poderoso? Dá, Miguel? Dá, Rafa? Dá, Soraya? Está escrito no Evangelho. Não estou inventando. Ou nós somos sádicos ou masoquistas, né? Para agir desta forma. Como nós não somos nem sádicos nem masoquistas, o sofrimento, a principal causa do suicídio, seja entendido e aceito como um medicamento saudável e hábil para erradicar a desesperança e o medo. Como alguém que está sofrendo e quer morrer pode aceitar o sofrimento, poxa, como uma bênção, como um medicamento? Para com isso, né? Total. Ele, no capítulo 2, Suicídio na visão espírita, sendo considerado um grave crime, uma vez que somente Deus pode abreviar ou prolongar a existência do homem na carne, o suicídio praticado sob qualquer motivo constitui uma desobediência à lei de Deus. E ele bota, pergunta 944 do Livro dos Espíritos: o homem tem o direito a dispor de sua própria vida? Resposta dos Espíritos: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio é uma transgressão da lei de Deus. Pergunta 945, em seguida: o que pensar do suicídio que tem por causa o desgosto em viver? Resposta dos Espíritos: gente, eu estou citando o Livro dos Espíritos. Ó resposta: insensatos. Por que não trabalhavam?
a existência não lhes teria sido tão pesada. Para Kardec, na pergunta 945, e a resposta dos espíritos é: só se mata quem é vagabundo. Estou traduzindo, porque se trabalhasse, não se mataria. Está escrito. Eu não estou indo contra Kardec, eu estou apenas reportando o que está no Livro dos Espíritos. Mais uma. Pergunta 946. Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e decepções do mundo? Resposta dos Espíritos, que eu vou ler só 3 linhas. Pobres espíritos que não tiverem a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que são covardes. Portanto, para Kardec e para os espíritos, os suicidas não são doentes, são apenas vagabundos e covardes. Eu estou lendo do Livro dos Espíritos. Tá? E vamos para frente. Depois, no capítulo 19, tem um pedaço que ele fala que não se deve agir por impulso. Na vida temos que ter consciência dos nossos atos. Você tinha consciência, Miguel? Você tinha consciência? Como é que você pode evitar o suicídio não agindo por impulso? No capítulo 19, isso. Pergunta 951, a mesma coisa. Kardec se contradiz, onde ele fala do sacrifício em se viver. Livro Memórias de um Suicida, que eu falei ontem e vou repetir hoje, deveria ser banido das casas espíritas. Deveria ser banido. Eu já li esse livro. Ivone Pereira, ela é endeusada. O livro foi escrito por espírito Camilo Castelo Branco. Leon Denis participa disso. Ele deveria ser banido. Ele fala do Vale dos Suicidas, que é o lugar mais horroroso que alguém pode construir. Eu pergunto a vocês que acreditam em Deus como eu acredito em Deus. Nosso pai, como qualquer pai, puniria um filho porque estava com dor na alma e colocaria ele no lugar mais feio do mundo, no Vale dos Suicidas, onde ele diz: gente, eu vou ler o que está aqui. Está escrito no livro. No Vale dos Suicidas, pontinhos, né? E tem a descrição que eu não vou ler. Fala em cheiro, em temperatura, em odor e não sei o quê. E fala o seguinte: os vales são, portanto, locais de convergência, todo mundo junto, delinquentes para o devido reajuste com a lei que tentaram burlá-la. Seus ocupantes podem ser suicidas, homicidas, abortadeiras, corruptos, ladrões vulgares que são sugados como se um poderoso ímã os conduzisse a este local saturado de energias que os retém, como que algemados ao cenário dantesco que eles mesmos criaram. Quer dizer, um doente que tenta ou pratica ou consegue o suicídio, como consequência do seu ato, ele é comparado a homicidas, abortadeiras, corruptos, ladrões vulgares. Os piores, sim, está no livro Memórias de um Suicida. Seria para inibir, a intenção do espírito que escreveu, seria para inibir o suicídio? Eu acho que, a princípio, a intenção pode ser boa. Mas, primeiro, o Livro dos Espíritos foi escrito em 1857. Não existia, na época, o que falar no mundo de hoje, com internet, com WhatsApp, com informação. Nós vamos ficar ainda falando que Kardec
foi genial, sensacional, e eu sou kardecista. Para mim, quem se intitula kardecista não passa de um idiota, que não sabe o que está falando. Porque nenhuma religião se baseia em alguém encarnado. Você vai se basear num homem que recebia... Você pode basear a religião no Pentateuco, sim, perfeito. Mas usar a ciência dentro da religião espírita como fundamentos para você entender a parte moral, filosófica e religiosa. Eu não vou achar nunca que quem tentou se matar, se estivesse trabalhando, não se mataria. Eu não tenho como aceitar o que foi dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, mas o Evangelho é lindo. É lindo porque ele se baseia no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é maravilhoso. Tá? Veja, todo e qualquer radicalismo religioso não serve para absolutamente nada, a não ser para fomentar o ódio. E como a Rafa disse, o que cura é o amor, não é o ódio. Mas eu vou falar mais só duas coisinhas aqui. Eu queria só falar uma coisa. Você colocar medo na pessoa não é a forma correta de inibir. Sim. A forma correta de inibir é aquilo que a gente está falando aqui, batendo na mesma tecla o tempo inteiro. É acolher. É acolher. É acolher. O medo... A pessoa está tão desvairada que não vai ser isso que vai fazer ela desistir, que vai fazer ela ficar com medo. Capítulo 5 do livro do Evangelho. A doutrina de Jesus é contrária a toda e qualquer violência, e não há violência maior do que aquela que é cometida contra o seu próprio corpo. Está no Evangelho. Pergunta 957 fala mais sobre suicídio. Ele descreve o Vale dos Suicidas aqui, mas uma coisa que me chocou muito quando eu li esse livro, na minha concepção e na da Rafa, é o pior. Ele fala do Evangelho que o espírita, no capítulo, não diz aqui capítulo, o espírita tem, portanto, ideia do suicídio porque ele acredita na vida eterna, que o espírita, como sabe muito será cobrado. Fala do espírita da lei de causa e efeito. O trecho é muito longo. E Kardec, no capítulo 5, ele termina dizendo assim: e por isso o número de suicídios que o espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos no mundo forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Eu sinto muito, eu vou meter o pau nesse livro por onde eu for. Sinto muito. Não tem como falar que esse livro é um livro bom, um dos maiores escritores espíritas, Luiz Gonzaga Pinheiro. Tem uma obra-prima dele sobre perispírito. Mas, você não entende, cala a boca. Você não sabe, você não é médico, você não sabe o que você está falando, você não é psiquiatra, você não tem dor na alma. Vá para o inferno. Senhor Luiz Gonzaga Pinheiro. Outra coisa, quem se diz kardecista não está sabendo o que está falando. É impossível um cara se chamar de kardecista. Nós somos espíritas, nós somos cristãos. Cristão, tudo bem. Espírita, ainda tudo bem. Agora, kardecista, tá? Eu sempre brinco aqui, se eu tivesse que ser algo aqui dentro, eu seria chiquérrimo. Porque eu gosto do Chico, não do Kardec. Chico, pelo menos, escreveu 400 e poucos livros. Então, eu seria chiquérrimo. Já que é para ser alguma coisa, vamos ser chiquérrimo, né? E eu vou ser mais Chico. Emmanuel tem uma obra maravilhosa. André Luiz tem uma obra maravilhosa. Mas nada me faz acreditar em tudo que eles dizem. Nós não podemos estar presos ainda que umbral existe. Umbral é criação mental. Vai para o umbral quem quer. Você quer, vai para o inferno mesmo. Sabe? Crie o seu inferno e vá para ele. Nós estamos aqui para mostrar que o obreiro está aqui para acolher todo mundo que não são melhor do que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Acabamos de ter sábado aqui o workshop com os jovens, com a Fafá, a Bia, as duas estão aí, que o filho do Sheikh Hussan, muçulmano, deu um show de bola aqui. Foi espetacular. Por que nós temos que chamar a nossa doutrina como uma grande revelação? Isso aqui é grande revelação.
Dizer que se trabalhasse não teria depressão? Pô, em 1857 podia ser. Mas nós estamos em 2018, gente. Que não temos Deus, que o dia que todo mundo for espírita não vai ter suicídio. Como a Rafinha diz, nós dedicamos a nossa vida à causa do Cristo. E o Cristo não é só Jesus Cristo, o Cristo interior de cada um. E olha, essa coisa também de ficar, porque Deus, oração, faça mais, ore menos. O Espírito tem mania de falar umas coisas que, sabe, eu vou aproveitar e falo mesmo. Orai e vigiai. O Espírito ora e vigia a vida dos outros. Fala mal de todo mundo. Fala mal de todo mundo. Nunca vi gente mais ruim na minha vida do que espírita. Trabalha, monte um grupo de apoio terapêutico, como é o Continue, e vamos trabalhar para Jesus. Vai lá, Rafinha. É tudo verdade, né? Ou lê livro espírita e acha que conhece espiritismo. Aí vem com... E aqui dentro, viu, gente? Não é só quem saiu. Tem muita gente aqui dentro. Que estão indo, graças a Deus. E a gente tem que ouvir umas coisas que... O que você faz? Lê um livro e acha que entende muito. Mas tudo bem, faz parte. Como eu falei, eu também não sei um monte de coisa. Então, todo mundo está no mesmo barco. A gente está aqui para aprender. Se não sabe, está falando bobeira, alguém vai ver. Se eu falar alguma coisa errada, alguém vai me explicar e vai me ensinar. E a mesma coisa quem estiver falando besteira. A gente fala que aqui não tem punição, tem orientação. Quando alguma coisa está saindo do eixo, a gente orienta. Porque, como eu falei, a pessoa não sabe, né? Não tem como nascer sabendo. Eu vou falar rapidinho, que a gente está com o tempo estourado, sobre tratamentos. Isso tudo que a gente falou, tem jeito? Se tem vida, tem jeito, tem muito jeito. Qual que é o tratamento? Como nós falamos, depressão, transtorno mental, dor emocional, é doença. É tudo doença? Eu tô com dor, é doença? Não. Se torna uma patologia quando você passa a tristeza. É algo que você sente. Você perdeu um ente querido, perdeu o emprego, por coisas pontuais. Você fica triste durante um tempo, aí, uma semana no máximo. Depois disso, vida que segue. Passou de uma semana, a tristeza começou a atrapalhar o seu dia a dia, tem que acender a luzinha vermelha de alerta. Tá na hora de procurar ajuda. Nem todo mundo procura ajuda logo que essa luz acende e as coisas tendem a piorar. Então, às vezes, um transtorno de ansiedade, que poderia ali ser cuidado com uma psicoterapia, com apoio psicológico, a pessoa demora anos para pedir ajuda e aí as coisas complicam. Mas esse é o momento ideal para pedir ajuda. Especificamente isso, quando a dor passa a atrapalhar o nosso dia a dia. Nos casos de dor existencial, transtorno mental, conhece alguém que está sofrendo? Ajuda médica e psicológica, ponto. Não adianta fazer discurso, ficar um dia inteiro conversando com a pessoa, pega a pessoa, conversa com o familiar, vamos procurar um médico, um psiquiatra. Não é, meu ginecologista me passou um antidepressivo, meu clínico me deu um Rivotril. Se não tivesse uma especialidade para a parte mental, se existe, por que eu tenho que ir no ginecologista? Nem tomar o comprimido da cunhada. Porque o que mais tem, me dá uma fluoxetina, como se fosse uma nova. Ou faz uma receita para mim. Faz uma receita para mim. Tinha que pôr fluoxetina na caixa d'água do município. Porque hoje se toma fluoxetina e Rivotril, sabe? Logo a Colgate acho que vai lançar creme dental à base de fluoxetina. Você escova, engole e pronto. Tá feliz para sorrir. Dor emocional, se não precisasse de psiquiatra, pessoas estudando a mente, as doenças da alma, se não precisasse, não teria. Se não precisasse de pessoas especializadas na psique humana, psicólogos, não teria. Você poderia ir num bar, conversar com um amigo e ia estar tudo ok. A escuta precisa ser qualificada. Não adianta eu conversar com um amigo, porque ele não vai me entender, ele não é preparado para isso. Então, o tratamento é psiquiátrico, um psiquiatra. Não tá numa situação difícil, no meio da noite, a pessoa está em crise, leva no hospital.
Tem o CVV, que é 188, ligação em território nacional gratuita. Tem voluntários 24 horas. Tem várias... eu não tenho dinheiro, eu não tenho plano de saúde. Existem faculdades, várias universidades, UBS, CAPS, profissionais que atendem com preço simbólico. Tem diversas formas para todos os tipos. Pessoas que têm plano de saúde, que não têm condições. Então, assim, tem ajuda? Existe. Só que a gente tem que procurar ajuda adequada. E quebrar preconceito, porque psiquiatra não é coisa de louco. E psicólogo também. Uma outra coisa tem gente que só quer ir tomar remédio e não quer fazer terapia. Ou psicanálise. Tem gente que só quer fazer terapia e não quer tomar remédio. Corpo, mente e alma. Remédio, gente... é 60%, 40%, tá? O remédio não vai curar ninguém. Você vai tomar, ele vai atuar ali, vai dar uma anestesiada na dor, fazer com que a pessoa consiga voltar para a realidade, mas a psicoterapia é você se conhecer, mudar seus pensamentos, suas atitudes, seus comportamentos, é o que vai fazer com que você consiga aceitar, ressignificar e transformar a sua vida. Não adianta que não tem milagre. Não adianta só tomar remédio, não adianta só fazer terapia. Você precisa de uma orientação. Em alguns momentos, o médico que vai dizer, olha, te encaminha para uma psicoterapia. Às vezes o psicólogo encaminha para o psiquiatra. O fato é, ninguém que quebra a perna vai num ginecologista. Ninguém que tem câncer vai num clínico. Ninguém que tem um problema de pele vai no cardiologista. Por que alguém que tem problema emocional não pode ir em psiquiatra e em psicólogo? Alguém me explica isso. Não tem sentido. As pessoas morrem porque elas não procuram ajuda. 90% dos suicídios podem ser evitáveis se a pessoa tiver ajuda a tempo. Por que eu coloquei alma? É um tripé, corpo, mente e alma. A espiritualidade atua como fator de proteção, como fator de prevenção. Ela é complementar. Quem vem aqui achando que vai vir tomar passe, água fluidificada, que vai assistir uma missa ou fazer qualquer outra coisa e vai sair curado, não vai. É óbvio que quando a gente sai de um lugar tão iluminado, com tanta energia, com tanto amor, a gente se sente melhor. Sim. Só que essa transformação é individual. E como doença, ela precisa ser tratada como doença. Só que quando a gente faz as três coisas juntas, corpo, mente e alma, a gente consegue encontrar o equilíbrio mais fácil. E Rafinha, é isso. Só deixa eu falar uma coisa. Suicídio, depressão, não tem nada a ver com mediunidade mal conduzida. O número de pessoas que nos procuram fala o seguinte, também ele é médium, ele não quer trabalhar. Uma coisa é doença, é transtorno mental. Outra coisa é mediunidade. Tá? Mediunidade mal conduzida não tem nada a ver com depressão, nem com suicídio. Não tem os mesmos sintomas. Não tem. E outra, você trabalhar do ponto de vista mediúnico não te afasta, em hipótese nenhuma, de ter um possível quadro depressivo. Senão, nós dois somos as pessoas que mais estamos aqui. Esta semana se matou um grande pastor nos Estados Unidos, todo mundo ouviu falar, jovem, e se religiosidade afastasse do problema do suicídio, o pastor certamente estaria vivo, encarnado. Ele continua vivo, desencarnado, não é? E o Mackenzie, a faculdade Mackenzie, a escola Mackenzie, os pastores estão preocupadíssimos com a quantidade de pastores em depressão. Com a quantidade de pastores em depressão aqui no Brasil. Aqui no Brasil. O pastor Paulo Mori comentou isso também já com a gente. A irmã também. Aquele padre Fábio de Mello, não sei se vocês viram na internet, está circulando um vídeo dele. Um vídeo dele maravilhoso, onde ele diz e assume que ele passou por um quadro depressivo grave. Grave. Todo mundo sabe do padre Marcelo. Nós tivemos, graças a Deus, convívio com ele por algumas semanas, cuidando dele. É espetacular, tá? Mas tem a humildade de buscar tratamento. Grandes religiosos, a religião não isenta ninguém. Agora, evolução espiritual, aí espiritualidade, quando você encontra o seu divino, quando você encontra dentro de você a partícula divina que todos nós somos, fazemos parte do todo, com certeza ajuda. Ajuda e ajuda muito. Que é o que a gente mais tem que fazer. Caminhar juntos, de mãos dadas, para que a gente possa evoluir, né? E nunca substituir, é complementar.
tá? Então, são as 3 coisas juntas, não tem jeito. Por que eu falei corpo, mente e alma? Porque foi baseado nessa ideia, não foi nessa ideia, foi nesse sentimento que nasceu o Grupo Continue. Quando eu cheguei aqui, como eu disse, eu estava muito debilitada. Também como o Miguel, eu não me lembro das primeiras vezes que eu vim, mas eu já fazia tratamento, nessa época eu só estava fazendo psiquiátrica, porque eu estava tão fora da realidade que não tinha nem condições de fazer psicoterapia, mas eu comecei meu pai me trazia, o Dr. Chan falou que eu tinha que vir todos os dias. Eu no Guarujá, meu pai mora lá, nós vínhamos terça, sexta e sábado. Terça, sexta e sábado. A gente fez isso, haja gasolina e pedágio, durante quase 3 meses. E aí, aos poucos, eu fui voltando à realidade, eu fui percebendo o que eu estava fazendo. Não era nessa sede, era na outra. O que eu estava fazendo, o que era isso. E aí eu comecei, aí o Dr. Chan me convidou para trabalhar. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho para trabalhar? Eu não entendia nada, né, do que estava acontecendo aqui. E essa casa, ela é diferente das outras casas. Então, as pessoas demoram um pouco para se situar. E durante o trabalho, eu fui vendo, eu fui sentindo a dor dessas pessoas. Eu fui tendo empatia, acho que pela primeira vez na vida. E as pessoas que se aproximavam de mim durante o tratamento eram pessoas como eu, que sofriam, que tinham depressão, pânico, ansiedade, que se automutilavam, de todas as idades, pais, mães. E eu falei, meu Deus, eu não sou a única, eu não estou sozinha, tem muita gente como eu. E isso, quando eu passava a conversar com essas pessoas, a primeira foi a Rafaela, tinha 19 anos, se automutilava, tinha depressão, não fazia tratamento. E ela era bem branquinha, a olheira, assim, era preto aqui o olhar dela. E nós conversamos... o meu também. Mas eu não lembro. Eu só vejo algumas fotos. Eu tenho muitas fotos, assim, e é absurdo, assim. Eu era realmente eu estava muito diferente do que eu estou hoje. E essa menina, a gente conversou bastante, a gente chorou juntas, contamos a nossa história. E ela sumiu. E ela apareceu depois de uns 2, 3 meses, completamente diferente. E ela veio me agradecer. Porque ela viu que se ela estava viva, se eu estava viva, ela podia ficar também. E eu incentivei ela a procurar tratamento, e ela procurou ajuda. Então, naquele momento, naquela sensação, eu descobri o que era espiritualidade. Aí, naquele segundo, eu percebi a minha conexão com Deus. E eu percebi que Deus estava dentro de mim. E isso não tem a ver com religião, com crença. Você só dá para sentir, entendeu? E eu senti. E naquele momento, não só eu senti, mas como ela sentiu. E aí o Dr. Chan falou, filha, a gente tem que ter um grupo, continue, é uma tatuagem que eu tenho no ombro, com um ponto e vírgula, para quem já quis colocar um ponto final na sua história, mas colocou um ponto e vírgula e resolveu continuar. E eu fiz para eu lembrar que eu tinha que ficar viva. Até meu pai falou, você vai virar gibi, porque eu tenho várias tatuagens. Eu falei, não, mas essa é para eu olhar no espelho e ver que eu tenho que ficar viva. Nunca imaginei que isso fosse virar um projeto. Nunca imaginei que eu fosse parar em Budas Artes, que eu fosse trabalhar e me sentir tão realizada, sentindo empatia pelos outros. E aí começou desse jeito, com 5 pessoas, com um grupo pequeno, a gente não sabia ao certo. Eu me lembro de eu perguntando para o Newton, nossa, será que alguém vai? Será que alguém vai querer sair da sua casa para falar das suas dores, para compartilhar? E deu muito certo, né? Começamos com 5 pessoas, só esse ano são 505, eu marco cada pessoa que entra, eu tenho um mural no meu escritório e eu marco uma por uma. E nós nos encontramos... Passamos de 1000. Passamos de 1000. Passamos de 1000 pessoas já participando do Continue, em 2 anos. E nós nos encontramos em círculos, são grupos pequenos de no máximo 15 pessoas. Todos os voluntários, esses que vocês estão vendo de camiseta amarela espalhados, são portadores de alguma dor, ou familiares, que chegaram aqui como eu, sofrendo, com dor, perdidos, e que passaram a encontrar também o seu Deus interior, a ter essa conexão com a espiritualidade. No grupo nós não falamos de religião, é uma regra, não falamos de Deus, de crença, nós falamos de amor.
Nós amparamos, acolhemos, amamos uns aos outros e levamos informação. Então, tudo isso que a gente falou aqui de tratamento, de preconceito, o que é mito, o que é verdade, formas, é isso que a gente fala. E a gente se abraça, a gente chora junto. E as pessoas melhoram muito. Eu falo que isso faz parte do meu tratamento. E faz realmente muito. É isso que... eu tenho uma rede de apoio, a gente fala da rede de apoio, o que é? São médicos, familiares, pessoas na sua comunidade, na instituição religiosa em que você acredita, mas as pessoas precisam ter a sensação de pertencimento. E quando a gente sofre, a gente perde isso. É como se você não pertencesse a nada, nenhum lugar, você se sente sozinho, como tudo que a gente falou. E nesses grupos, as pessoas têm a sensação de pertencimento. Eu não estou sozinho, eu estou no mesmo barco, a gente pode se ajudar, a gente pode continuar. Não importa o problema, a dor, tem saída. Então, esse grupo, qualquer pessoa pode participar. Existe uma triagem, né? É o Dr. Chan, o mentor da casa, que faz o encaminhamento. Nem todo mundo que tem depressão, naquele momento vai para o grupo, mas qualquer um de vocês que precisar, que tem algum amigo, durante o tratamento, procura um de nós que a gente orienta. Dentro disso, a gente percebeu a necessidade de criar subgrupos, porque as dores emocionais, elas não são apenas presentes em pessoas que têm transtorno mental. Pessoas que têm câncer sofrem também, pessoas que têm doenças autoimunes ou qualquer outro problema. E aí nós vimos a necessidade de criar um grupo chamado Grupo Continue Imune, que é só para pessoas com doenças autoimunes, no mesmo formato, e o Continue Lutando, para pessoas e familiares com enfrentamento do câncer. Por quê? Sem saúde mental, não há saúde. A gente cuida do nosso corpo, a gente sente uma dor, a gente faz até procedimentos preventivos, mas na saúde mental não. E a gente esquece que o nosso emocional, ele está ligado a todo o nosso corpo. Tanto quando a gente está bem... Diga. A doutora Marlene Nobre, que foi presidente da AME Brasil, montou a AME Internacional. Ela definia saúde como a perfeita harmonia da alma, não do corpo. Definição de saúde, a perfeita harmonia da alma. Por isso, cabe em tudo o contínuo, em qualquer tipo de doença, em qualquer lugar. E lembre-se dessa definição, porque ela é simplesmente espetacular. Esta definição acho que resume bem o que é a forma do Continue e da Obreiros enxergar as doenças e os transtornos mentais, né? Eu coloquei aqui para vocês as nossas redes sociais, tem o Instagram, Facebook, Grupo Continue. A gente coloca conteúdo diariamente, que é uma ferramenta que ajuda muito os participantes, me ajuda também, ajuda nós que a gente pesquisa para colocar lá. E lá tem algumas formas que as pessoas podem ajudar, pode ser um alento, né, pro coração. Uma outra coisa também, que o diferencial do grupo, eu já participei de vários grupos, o Newton já foi comigo, de sobrevivência, suicídio e tal. E geralmente as pessoas que fazem essa mediação, elas são psicólogos, são médicos, psiquiatras, são profissionais da área. E o grande lance do nosso grupo é que os nossos voluntários e líderes são portadores de doença. Nós temos psicólogos e psiquiatras transitando nos grupos, mas até eles têm dores emocionais. Eles não atuam ali como psiquiatra ou psicólogo para dar diagnóstico ou falar qual é o melhor tratamento. Eles têm dores emocionais. Então isso torna tudo mais humano, mais verdadeiro e com mais amor. Então, como? A idade do pessoal que trabalha nos grupos? Ah, sim, nós temos desde 14 anos, desde os 14 anos até 80. Então, né? A gente tem voluntário com 14 anos, voluntário com 80 anos, no mesmo grupo, falando a mesma língua, porque isso é um assunto universal que sempre existiu, tá? Só que hoje a gente tenta falar de uma outra forma. Durante todo o mês a gente vai falar sobre Setembro Amarelo, então nos outros dias vão ter outras formas aí de abordagem para falar sobre o assunto, e vocês podem trazer familiares, amigos, que vocês acham que vai poder ajudar, que vai ser bacana, traz para cá que a gente vai ter o maior prazer em acolher, amparar e amar.
E para encerrar, oi? Sim. Para encerrar, eu queria que vocês dissessem o que representa o Continue na vida de vocês. Para mim foi uma ótima surpresa, assim, porque eu estava em tratamento médico, tratamento psicológico, mas faltava ainda ter contato com a minha alma, né? E aqui eu tive essa oportunidade. Eu tive a oportunidade de conseguir entrar em contato com a minha dor na alma, e de uma certa maneira isso contribuiu muito para a minha recuperação rápida. Isso contribuiu muito para a minha recuperação mais rápida, assim, né? Eu só tenho a agradecer, assim. Obrigado, gente. Primeiros mais velhos. O que eu Continue representa para mim que eu sinto no meu coração em relação ao Continue é que ele salvou a minha vida e a vida do meu filho. É assim que eu me sinto. Foi um lugar onde eu consegui compreender meu filho, consegui compreender como ele estava se sentindo e poder me aproximar dele e poder ajudar de fato. Então, é minha vida, é só isso. Para mim, Continue representa a minha evolução. Me representa. Eu aprendi muito, eu me conheci muito e praticamente me fez o que eu estou sendo hoje. É uma das coisas que mais contribuiu para eu ser assim. Para eu ser eu. Bobinho. Eu só queria complementar uma coisa que a gente falou bastante aqui, então só complementando. Quando você tem uma gastrite, você vai no gastro. E aí, de repente, você chega lá e fala, puta, não gostei desse médico, não fui com a cara desse médico. Você fica com gastrite? Não. Você vai em outro médico. E você vai em outro, até que você encontre aquele que te trate do jeito que você acha que você tem que ser tratado. Quando você tem uma dor na alma, quando você tem um transtorno mental, por que você vai num psiquiatra e se você não gostar daquele psiquiatra, você não vai em mais nenhum? Não, vai em outro. Pega uma segunda opinião, psicólogo, vai em outro. Não desista. Não desista de você. Não desista de quem você ama. Se tem vida, tem jeito. Se tem vida, tem jeito. Então, para a gente encerrar, eu vou pedir para todo mundo levantar. Pedir para todo mundo levantar. E quando a gente fala se tem vida, tem jeito, é muito fácil a gente perceber isso. Basta a gente segurar na mão do outro, dar um abraço e poder sentir isso. E eu queria que agora todo mundo desse um abraço uns nos outros. Um abraço capaz de sentir o coração batendo, sentir a respiração. E isso que demonstra a vida. Qualquer um de vocês pode ajudar outras pessoas, pode salvar vidas. Só com um abraço, só com segurar a mão, isso faz toda a diferença. Então que esses abraços se multipliquem, que a gente possa voltar para casa e abraçar as pessoas que a gente ama, os nossos amigos, os nossos entes queridos, que certamente isso pode salvar a vida deles. E é isso, gente, que a gente vá para casa com mais esperança do que quando chegou aqui. Obrigada.